Bom, passado então para a próxima parte, que é o que vai exigir um pouquinho mais da gente, assim, né? Depois que a gente já sabe ver se é isômero ou não, existem tipos de isomeria diferente, tá? Então, a gente tem isomeria plana. O que seria isomeria plana? A isomeria plana é aquela que você olha no desenho ali da estrutura e já dá para identificar facilmente as posições diferentes, quando é numa isomeria de posição, o formato da cadeia, quando é na isomeria de cadeia, e entre os outros aqui. Você vai olhar na fórmula e você vai conseguir identificar que as estruturas são bem diferentes, tá bom? E também existe a isomeria espacial. A isomeria espacial, você não consegue identificar certinho olhando pelo desenho simplesmente, porque você precisa fazer uma análise 3D. A análise 3D vamos dizer assim, no espaço, né? Para você conseguir identificar se é isômero ou não, tá bom? Então, nesse caso, tem algumas técnicazinhas que a gente vai passar para vocês. Vamos falar das isomerias, então, os tipos de isomeria plana primeiramente. Então, essa é a primeira, a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia é simples assim, ó. Você olha para essa molécula e aí você vai ver que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E aí você vai ver que tem 3, 6, 9, 10 hidrogênios, tá? É um hidrocarboneto. Você olha para essa outra molécula, vamos mudar a corzinha. E na hora que você contar, você também vai ver que tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, você tem aqui também só carbono e hidrogênio, é outro hidrocarboneto. O que acontece? Eles são os dois hidrocarbonetos, é a mesma função, tá? Só que olha as estruturas, ó. Nesse caso, ela ficou com esse formatinho aqui de um T, né? Que a gente já aprendeu na aula passada, que ela é ramificada. Ela tem uma cadeia principal e uma ramificação que fica aqui fora da cadeia principal. E do outro lado ela é uma cadeia normal. Do começo ao fim os carbonos fazem parte da mesma sequência. Então, se aqui era ramificada e aqui era normal, a gente tem diferentes tipos de cadeia. Por isso eu chamo de isomeria de cadeia, tá? Aqui embaixo tem outra explicação, outro exemplo para melhorar a nossa explicação, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos também. Vou até colocar a fórmula aqui para a gente ir familiarizando. E eu tenho 2, 4, 6, 8 Hs, 8 hidrogênios. C4H8. Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, também é C4. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, H8. Mesma fórmula molecular, tá vendo que a gente viu agora há pouco? Mas olha as estruturas. Olha essa estrutura e olha essa estrutura. Esqueci de mudar a cor, mas tudo bem. Isso aqui, tá vendo que forma um ciclo? Uma figura fechada? Então, ela é uma cadeia fechada. Tá? E se você olhar para outra, ela não forma um formato de uma figura, né? Fechada. Então, é uma cadeia aberta, tá? Então, novamente, eu tenho a mesma função, hidrocarbonetos,
mas aqui eu tenho uma cadeia fechada, aqui eu tenho uma cadeia aberta. Então, eu tenho uma isomeria de cadeia, certo? Conseguiram compreender, pessoal, a isomeria de cadeia? Você tem a mesma função, só que na hora de você ver o desenho, a cadeia é diferente. Ou por conta dela ser aberta e fechada, normal e ramificada, tá bom? Vamos passar para o próximo tipo. Agora a gente vai falar da isomeria de posição. A gente ainda tem a mesma função. Essa é uma das mais fáceis, porque ela vai acontecer em dois casos. Quando mudar o lugar da ligação dupla ou tripla, tá vendo, ó? Aqui a gente tinha os mesmos 4 carbonos, na cadeia aberta, tudo parecidíssimo, né? Só que aqui a ligação dupla está no carbono 1. E aqui a ligação dupla está no carbono 2. Então, a gente tem uma isomeria de posição. Quando a ligação dupla mudou de lugar, mudou o composto, tá? Então, ele é outra substância diferente. Mas como a fórmula é igual, a gente chama de isômero. O que está diferenciando é a posição. Então, é uma isomeria de posição. Outro exemplo, ó. Aqui eu não tenho hidrocarboneto, aqui eu tenho um oxigênio participando. Então, eu sei que não é mais um hidrocarboneto. Quando eu tenho o oxigênio OH desse jeito assim, ó. Vou falar aqui por cima, né? Mas a gente tá tendo uma função álcool, tá? Toda cadeia de carbonos que tiver penduradinho um ou mais OHs aqui, que a gente chama de hidroxila. Se tiver essa hidroxilazinha aparecendo aqui, a gente tem um álcool. Ah, aqui apareceu o nome como oxidrila, mas é a mesma coisa, tá? Então, o que está diferente nessa molécula e nessa? A posição do OH. Aqui ele está no carbono 2 e aqui ele está no carbono 1. Então, a gente tem, de novo, uma isomeria de posição. Estão vendo como que é? Os tipos, mais ou menos, tá? É assim que a gente vai identificando entre um e outro. A de compensação é mais chatinha porque o nome não leva muito a gente a achar a identificação. Mas, ó, é bem parecido com a isomeria de posição, só que ela não vale para ligação dupla e para alguém que está pendurado na molécula, igual era o caso do OH, né? Nesse caso, ela vai valer para diferenciar um heteroátomo. Credo, professor, o que é um heteroátomo? Alguém que está no meio dos carbonos. Simples assim. Quem é o meu heteroátomo nessa cadeia? O O. Quem é meu heteroátomo nessa outra cadeia? O O. Por quê? Porque ele está no meio de 2 carbonos. O O está no meio de 2 carbonos. Lembrando que esse H aqui é a mesma coisa que fosse um Hzinho para cima. A gente já estudou isso. E um Hzinho para baixo. Tá? A gente só põe ele aqui para simplificar o jeito de condensar a molécula, a estrutura. Mas na verdade ele está assim, né? Mas enfim, o oxigênio está no meio de 2 carbonos. Ele é um heteroátomo, tá? E quando a gente tem esse heteroátomo na posição diferente, por exemplo, na primeira aqui em cima, o oxigênio está no carbono da cor. Está aqui no carbono 2, entre o 2 e o 3. E aqui na molécula de baixo, ele está entre o 1 e o 2. Então, essas moléculas são isômeras, os compostos. E qual é o tipo de isomeria? Isomeria de compensação. Esse é mais difícil de guardar, né? Por conta do nome ser complicado. Tipo, de cadeia tem os formatos diferentes da cadeia. Como era o outro? De posição tinha a ligação dupla
ou então os penduradinhos em lugares diferentes. E o de compensação é aquele que vai ter o nosso heteroátomo num lugar diferente. Aqui embaixo também, ó. A gente tem entre esse carbono e esse carbono um oxigênio. Então, aqui, se eu chamar esse de carbono 1, eu vou chamar esse de carbono 2. E aqui do lado de cá, a gente já tem tipo 1, 2, 3. E aí o oxigênio está aqui no meio do 2 e do 3. Tá vendo? Então, isso aqui é um heteroátomo que está entre dois carbonos e eles estão em posições diferentes. Eles são isômeros com uma isomeria de compensação. Tá bom? E aí, finalmente, nessa parte assim mais simples, a gente tem a isomeria de função. A isomeria de função, ela vai ser quando a gente tiver funções químicas diferentes. Então, todos os outros que a gente falou até agora, a gente tinha falado o de cadeia, o de posição, o de compensação, que eles faziam todos parte da mesma família, vamos dizer assim, né? Da mesma função. Mas também existem isômeros que mudam a função. Então, ó, já vou até usar isso aqui para explicar um pouquinho a mais para vocês esse negócio de função. Lembra que eu falei agora há pouco que toda vez que a gente tivesse um OH penduradinho, que era um álcool? É esse caso aqui, tá? Todas as vezes que a gente tem uma molécula, uma cadeia de carbono, e tem um OH ou mais, né, penduradinhos, a gente tem uma função álcool. E a gente vai ter vários tipos de álcool, tá bom? E já vamos aproveitar e vamos contar esse álcool aqui, ó. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 carboninhos. Eu vou marcar aqui, C4. Aí a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Hs. E só esse oxigênio aqui, então eu vou marcar, seria O1, né? Mas o 1 aqui a gente não precisa colocar. Então, C4H10O. Aí, o que ele quis dizer? Se nós estamos falando de isômeros, ó, a gente pegar esse outro desenho aqui da molécula, dessa vez, ela tem um oxigênio no meio de dois carbonos, igual a gente estava falando ali atrás, né? Na outra parte da explicação. Toda vez que acontecer de ter um oxigênio no meio de dois carbonos, a gente já tem outra função que não é mais o álcool. A gente tem substâncias do grupo da função dos éteres. Éter, né? Que a gente chama. Então, existe uma série de moléculas que são éter. Qualquer molécula que tiver carbonos para lá com H, carbonos para cá com H, e tiver um oxigênio no meio, é um éter. Então, imagina, pode ter aqui 2, pode ter com 3, pode ter com 4, do outro lado pode ter com 2, com 1, com 3, com 5, com 10, com 15. Então, tem uma infinidade de éteres, entenderam? Então, a gente tem esse éter aqui, que está no exemplo, com 1, 2, 3, 4 carbonos. E se a gente contar os Hs, também vai dar 10 Hs. Conta aí depois, pausa e conta se você quiser confirmar. E mais o O que está aqui no meio, que é um só e eu não preciso colocar. Tá vendo que é exatamente igual a essa fórmula molecular aqui? Então, eles são isômeros, tá? E qual é o tipo de isomeria? Se eu estou mudando, em um deles é função éter e no outro é função álcool, é a isomeria de função, ok? Aqui tem outro exemplo, ó. Deixa eu mudar a cor. Temos aqui 1, 2,
3 carbonos, C3, 3, 4, 5, 6 Hs, sempre nessa ordem, tá, gente? Para fazer a fórmula. Põe sempre o C e o H e quem for diferente fica por último. E aí aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, O2. Se vocês contarem do lado de cá, o desenho é diferente, porque nesse caso, quando a gente tem C dupla O, OH, a gente tem uma função ácido carboxílico, tá? Ai, professora, tem que decorar isso? Ainda não, tá? O importante é vocês saberem reconhecer que é diferente. E aqui eu também tenho C dupla O, aqui, só que embaixo não é OH e acabou. Ela tem uma continuação aqui. Então, quando isso aqui acontecer, C dupla O alguma coisa, esse pedacinho mostra pra gente que é um éster. Mas, professora, não era éter? Existem os dois, cuidado para não confundir. Existe a função éter, quando o O está no meio de 2 carbonos, e existe a função éster, quando tem um O no meio de 2 carbonos, que é esse aqui, tá vendo que ele está no meio desse carbono e desse carbono? Só que aí tem outra dupla O aqui junto. Então, é diferente. Ai, que complicado. Calma, não se preocupe com isso, tá? É importante vocês saberem que existem esses grupos diferentes. Só que se você contar aqui a formulinha, os carbonos, hidrogênios e oxigênios por esse éster aqui, também vai dar C3, H6 e O2. Só que um é ácido carboxílico, o outro é éster. Então, eles são isômeros. Qual tipo de isomeria? Isomeria de função. Tá bem? Então, esse é mais um tipo de isomeria plana. E depois tem a isomeria de tautomeria. Nossa, pensa no nome mais complicado de todos. E aí ele acontece quando a gente tem moléculas que ficam mudando de formato. Como assim, professora? Ao mesmo tempo que desse jeito ela se transforma, olha aqui a setinha para cá, nesse desenho, esse desenho aqui se transforma de volta, lembra do equilíbrio químico? Nesse outro desenho, nessa outra estrutura. Então, eles vão mudando essas estruturas, alternando, e aí quando isso acontece, a gente chama de tautomeria, tá? Aqui a gente tinha um enol, por que enol? Porque era um álcool, tem um OH, com ligação dupla, que é o en. Lembra que hidrocarboneto terminava com O? O álcool termina com ol. Então, a gente tem um ol falando que é álcool e um en falando que tem dupla ligação. Só que essa dupla ligação fica mudando de lugar com o H. Tá vendo que aqui na primeira molécula era CH2 e OH. O H estava aqui em cima. Na segunda molécula, o H saiu daqui de cima e veio para aqui para baixo, CH3. Então, esse H que fica mudando de lugar, ó, é uma transformaçãozinha entre a molécula que fica acontecendo e a gente chama isso de tautomeria. É um pouquinho mais difícil de entender, né? Então, o enol fica se transformando em cetona, tá bom? E vice-versa aqui vai acontecendo o tempo todo. Aqui a gente também tem um enol, no exemplo de baixo, que fica se transformando em aldeído, que é uma outra função, que é toda vez que a gente tem dupla O e H no cantinho da molécula. Mas depois a gente faz uma aula só para as funções, tá bom? Quando eles ficam transformando de um para o outro em equilíbrio químico, eu chamo também de tautomeria. E essas então foram as isomerias planas, tá bom? A gente vai fazer depois exercícios para a gente conferir como isso acontece lá nos exercícios, tá bom, pessoal?